Você já reparou que as empresas que mais crescem no seu mercado quase nunca são as empresas que têm o melhor produto? Pensa comigo, provavelmente você conhece concorrentes que cobram mais do que você, atendem pior do que você, têm um produto parecido e ainda assim elas vendem mais. São mais procuradas e são mais indicadas. E isso não é sorte, não é tráfego pago, não é influência, isso é marca. Nos últimos anos, eu trabalhei com mais de 80 empresas de negócios locais a marcas com presença nacional. E o padrão que eu vi se repetir em todas as que cresceram de verdade é o mesmo. Elas pararam de competir por preço e passaram a competir por valor. Isso muda tudo, a percepção do cliente, o ticket que você consegue cobrar e a facilidade com que você consegue fechar negócios. Nesse vídeo, eu vou te mostrar por que isso acontece, o que separa uma empresa de uma marca de verdade e o processo que eu uso na minha agência, seu resultado, com os meus clientes para construir isso de uma forma estratégica e consistente. Existe uma diferença clara entre crescer com esforço e crescer com tração. Crescer com esforço é o que a maioria das empresas fazem, mas isso acaba dependendo muito de anúncio, promoções e volume de contatos. E aí, quando você tira o investimento em tráfego pago, a tendência é que essa máquina de aquisição pare. Então, o cliente, ele não escolhe você, ele compra porque você apareceu na hora certa, e aí, na hora da oferta, você também tem que ter o preço certo. Isso acaba que te tira vantagem competitiva. Por mais que te gere venda, mas no médio e longo prazo isso passa a ter um custo para você. Agora, você crescer com tração é diferente, porque a empresa ela passa a ser procurada, ela passa a ser mais indicada e escolhida. Ou seja, o cliente ele tem mais de uma fonte, mais um canal que ele chega até você, e quando ele chega nesse canal, ele tem embasamento para entender que a sua marca ela oferece um valor. Ela não oferece somente uma commodity, um produto, um serviço similar aos outros. Então, isso faz com que ele pergunte menos, ele gere menos objeções e ele entenda melhor o seu valor. Mas é claro que isso não acontece do dia para a noite nem por acidente, porque uma marca forte tem estratégia por trás. E um dos maiores segredos de branding é estratégia. A verdade é que a maior parte das empresas brasileiras, elas nunca investiram em marca de verdade. Porque eu até entendo que em muitos mercados, você não precisa de branding para vender. E até mesmo há um tempo atrás, você jogava dinheiro em tráfego pago e isso já te trazia uma quantidade de leads e de clientes razoáveis. Mas o que acontece no final das contas é que, em alguns momentos, o fato de você não investir em valor de marca, por exemplo, crises, pandemia, como teve, nossa, uma super crise, uma crise agora que a gente está tendo de mercado, uma super inflação. Nesses momentos os clientes eles passam a selecionar mais o que eles vão comprar, o dinheiro encurta. Nesse momento, as empresas que vendem, mas não geram valor, elas passam a sentir mais. Outro momento que elas sentem muito, quando a concorrência no mercado aumenta. É normal você passar por transições, então muitas vezes você está navegando meio que sozinho, aí na sua cidade ele começa a chegar concorrentes ou no segmento, começa a ficar mais competitivo. É nesse momento também que as empresas que não investem em branding, elas acabam sentindo. Em outros momentos, por exemplo, o que está acontecendo agora? Os custos de aquisição por tráfego pago estão subindo, o mercado no digital está mais competitivo e o cliente, por ter mais opção, ele passa a ficar mais exigente. O fato da sua marca não ter uma identidade clara, ela passa a prejudicar você agora em questão de disputa, de atenção, de percepção de valor. E a guerra de preço é uma guerra que, assim, é muito difícil ganhar. E você pode até ganhar, mas isso vai te custar margem, vai te custar ter um negócio mais saudável. Mas a boa notícia é que o brasileiro ainda, a maior parte das empresas ainda não acordou para isso. O que significa que quem constrói marca sai na frente. E sai na frente por anos, porque o valor de marca ele tem uma duração muito grande. E quando eu falo em marca, eu não estou falando de logo, eu não estou falando de identidade visual, de paleta de cor, de ter um feed que combina, não é isso. É claro que tudo isso importa. Quando eu falo de marca é que tudo isso que eu falei tem uma estratégia por trás. Você construir a marca é estratégia, consistência, personalidade. A marca ela no fundo, quando a gente fala de branding, é o que o mercado pensa sobre você quando você não está na sala. A percepção de valor que você está gerando nas pessoas do que o seu negócio faz realmente, né? Então, o cliente, ele cria as percepções de valor antes dos contatos que você faz com ele, seja com a sua equipe comercial, seja da entrega. Essa percepção, ela é gerada por todos esses atributos. Então, até mesmo as cores da sua marca, a mensagem-chave,
a personalidade que tem na forma de você se comunicar, tudo isso transmite uma mensagem. E é isso o que faz com que você aumente a sua chance de gerar uma conexão emocional. Porque assim, a gente tem um mercado no Brasil que a gente tem uma grande vantagem, que é um mercado muito grande. Ou seja, tem muita gente. Então você tem as pessoas que na verdade, todas as pessoas elas tendem a se conectar com marcas que tenham o mesmo ideal, o mesmo propósito, que tenham algo a mais. Eu vou dar um exemplo para vocês que é muito interessante, que é o da Omo. Se você pegar a Omo, sabão em pó, no início das campanhas dela, ela trabalhava muito a questão de tecnologia, a gente limpa mais branco, porque naquela época o consumidor estava atento a isso. Hoje, se ela ficar fazendo comercial falando que ela limpa mais branco, para o mercado dela não faz mais sentido. Ela está trabalhando o quê? Sustentabilidade. Porque quando o consumidor chega no ponto de venda e tem 2 produtos muito similares de sabão em pó, o fato de um cuidar do meio ambiente e outro não, isso faz diferença na decisão dele. Então, o branding, ele é muito sobre esse valor, né? Sobre você permitir trazer essas sensações para o cliente além do produto em si, além do serviço. É você falar menos das características do produto e mais das ideias por trás, mais do que a sua marca vai proporcionar realmente para ele de fato. E isso, obviamente, que você também olhando para o mercado para buscar oportunidades que tem brechas do mercado. Então, uma marca que é bem construída, ela acaba ajudando a você reduzir, por exemplo, o seu custo de aquisição por cliente. Porque você é mais indicado, porque quando você fecha uma venda, o fato, esse cliente quando entrar para você, ele tem mais chance de comprar mais vezes de você. Ele tem mais chance de ter uma retenção por mais tempo. Porque quando ele comprou você não por preço, e sim pelo um valor percebido, e sim por uma conexão emocional, a chance dele ficar com você por mais tempo aumenta. E isso diminui o seu custo de aquisição, porque o seu custo de aquisição ele é filtrado pelo valor que esse cliente vai deixando para você. Outra coisa é a questão das indicações, porque uma vez que o cliente ele entrou no universo da sua marca e começou a ficar fã da experiência, da entrega, da forma como vocês comunicam, dos projetos que vocês participam, a chance dele trazer indicações para você também aumenta. E indicação tem custo zero. Então você reduz o custo de aquisição por cliente. Outra coisa, você aumenta o valor percebido gerado e, consequentemente, isso faz com que você consiga cobrar mais caro. Porque a pessoa que está enxergando o valor do seu produto ou serviço, ela passa a se importar menos com o que ela está pagando se ela entender que tem um valor por trás disso. E isso que eu estou falando vale para todos os segmentos, porque já tive muitos clientes aqui que chegam e falam, mas eu sou do mercado B2B e no meu mercado B2B só importa preço. Já ouvi falar diversas vezes isso. Os caras ficam pechinchando o preço, quem tem preço leva. Mas até no mercado B2B, tem empresas que estão brigando por preço, mas tem empresas que estão dispostas a pagar um pouquinho mais se elas entenderem que elas têm mais exclusividade, se elas entenderem que você tem condição de uma melhor entrega para ela. Porque eu estava até atendendo um cliente B2B que eles ganham muito cliente porque eles entregam peças. Peça é um negócio commodity total. Porém, eles entregam a peça e o fato de eles fazerem a peça chegar em perfeitas condições, numa embalagem que não está danificada, faz eles ganharem mais mercado. Porém, a dificuldade deles é que eles ganhavam mercado depois que o cliente entrava. O cliente novo não estava valorizando isso porque eles não estavam mostrando isso. Então, isso é importante entrar no discurso institucional, no discurso de site. Então, não existe mercado que você não consiga virar a percepção de valor do seu cliente. Todo mercado é possível você virar a percepção de valor do seu cliente, desde que você tenha essa base de comunicação muito bem estruturada e consiga transmitir esse valor com uma clareza para o cliente, né? Então isso vai facilitar a sua venda, o cliente ele vai chegar mais convencido e o ciclo de decisão do cliente vai ser muito menor, seja se esse cliente toma decisão com vendedor ou sem vendedor. Isso vai se tornando um ativo que vai crescendo com o tempo, a sua marca ela vai se tornando um ativo. Então existe uma diferença muito grande da marca que fatura muito bem, que vende, que tem lucro, de uma marca que começa a se tornar um ativo. A marca que se torna um ativo,
o empresário, dono dessa marca, ele ele passa a ter menos dependência dele, né? Acontece muito, o cara ganha um dinheirão, etc, e aí entra numa crise e ele não tem essa estrutura de ativo de marca. Dançou. Ou, por exemplo, ele está querendo mudar de ramo, está querendo sair fora do mercado, aposentar, ou é um negócio de família. Não consegue vender, não consegue investidor porque a marca não tem força por si só. Ela depende somente daquelas vendas pontuais que são disputa de preço. Então, com o passar do tempo, você perde muito por não investir em brand. E aí tem um segredo do brand que eu falo muito, que é o seguinte: investir em brand não é caro, porque é basicamente você já está fazendo investimento em embalagem, em site, em Instagram, só que é simplesmente você fazer tudo que você faz, só que com um direcionamento certo, com uma estratégia certa, né? Então, esse é um ponto que, a partir do momento que você engloba essa estratégia no seu negócio, você muda o futuro do seu negócio. E já que você está esforçando e trabalhando, por que não trabalhar por um negócio de valuation, por um negócio que tenha mais marca? E tem um ponto também importante de reforçar, é que o produto, ele resolve a dor prática do cliente, mas a marca, ela resolve uma dor que o produto nunca vai conseguir resolver, que é a dor do reconhecimento, do pertencimento, e o cliente, ele procura isso. Um exemplo que é muito legal, que eu gosto também, que é o da reserva, né? A reserva é uma commodity também, ela passa a gerar muito valor, mas eu conheci muitas pessoas que acontece o seguinte: eu vou comprar uma camiseta, e essa camiseta no valor ali de R$120, por exemplo. Já que eu vou investir numa camiseta, por que não investir numa camiseta que eu sei que parte do valor dessa camiseta vai ser revertido para comprar pratos de comida e investir em projetos sociais, que é o que a reserva faz? Então, com isso, você vai agregando valor em um produto que, teoricamente, pode ser vendido como uma commodity, né? Uma camiseta branca. Não, mas eu quero uma camiseta branca da reserva porque eu acredito nos ideais do fundador, eu acredito na marca, eu acredito no ecossistema, eu acredito no que ela faz, ela gera diferenciação para o ecossistema que eu tô. Então, a marca, ela tem esse poder de criar essa conexão emocional que vai muito além simplesmente do que o produto pode entregar, né? Porque quando a gente fala de uma camiseta, por exemplo, a camiseta vai me dar design, a camiseta vai me fazer me sentir bem, etc., vai me resolver questões simples. Mas a marca vai além disso. Então, quando você tem esses dois pontos muito bem alinhados, que é o produto, uma entrega excelente, né, um produto de qualidade, e uma marca que gera valor e comunica, o crescimento do seu negócio, ele muda de natureza. Ele para de ser linear e ele passa a ser exponencial. Ele passa a ser, assim, absurdamente exponencial, né? É o que acontece, por exemplo, quando você olha, compara Apple e Samsung, vê valor de marca, valuation, assim, é absurdo o que uma marca bem construída pode gerar para você. E nos últimos anos, aqui na Seu Resultado, a gente desenvolveu um processo que a gente chama de método Nova Era. E esse processo a gente usa com todas as empresas que a gente trabalha, né? Esse processo, ele tem 5 fases muito claras que a gente passa e que a gente consegue fazer esse diagnóstico e trazer a sua marca para uma nova realidade. Ele realmente, assim, ele muda a realidade das empresas, né? E a primeira fase desse processo, e eu quero te contar aqui, é claro que se você entrar em contato com a nossa equipe, você fizer um diagnóstico, a gente consegue desenvolver esse trabalho para você, mas a minha ideia aqui é de trazer uma consciência, realmente de trazer uma clareza, porque esse papo consultivo, ele acaba te abrindo muito a mente, né? Então eu quero te passar aqui como que a gente faz essa entrega, como que a gente constrói essa entrega, porque às vezes com isso você vai falar assim: nossa, peraí, isso aqui eu posso fazer, isso aqui é uma coisa que realmente está faltando. Então eu vou te explanar como é que funciona essas 5 fases. Na primeira fase do nosso método Nova Era, existe a fase da descoberta, que antes de qualquer criação, decisão de estratégia, de personalidade, a gente precisa fazer um diagnóstico, a gente precisa entender o mercado. E a gente precisa entender a sua empresa também. Então a gente faz uma análise interna da sua empresa, onde a gente faz entrevistas. É importante a gente entender qual que é a sua visão da empresa, qual que é a visão que o seu colaborador tem, qual que é a visão que o seu cliente tem. Quando você puxa dado, você para de ter uma percepção única, né? Você está olhando em linha, assim, a minha empresa é isso.
Já experimentou conversar com o seu cliente? O que ele acha do teu produto, da sua empresa? O que a sua marca representa para ele? O que a sua marca representa para o seu colaborador? Isso começa a mudar o teu jogo. Outra coisa, a gente passa a fazer uma análise externa também. Então vamos pegar os seus concorrentes e entender como que eles têm se posicionado com personalidade, qual que é o posicionamento estratégico de valor que eles têm utilizado, qual que é a qualidade de comunicação que eles têm feito, quais canais de comunicação que eles têm feito. Então essa etapa que a gente chama de diagnóstico é uma etapa que é muito importante. Geralmente quando as empresas vão fazer esse projeto de brand, elas pulam. Elas simplesmente tiram esses dados de uma única pessoa. Eu, por exemplo, posso fazer uma avaliação, eu tenho uma opinião. E por mais qualificado que eu seja em comunicação, mas se eu não pegar outros pontos de vista, a minha opinião vai ficar limitada. Então a etapa diagnóstica ela traz uma riqueza muito grande para o processo. E aí a gente entra numa segunda fase, então, depois do diagnóstico, que começa-se então as definições. E a primeira definição não é da comunicação e nem do visual. Esse é um outro erro que as pessoas cometem. Você vai para a criação do site, você vai para a criação do Instagram, você vai para a criação da sua identidade visual, mas antes disso você tem que saber quem você é como empresa. Então, com o diagnóstico em mão, a gente vai para o núcleo da marca, que é quem a marca é, qual que é o DNA da marca, qual é o propósito, o arquétipo, a personalidade, a narrativa. Enfim, a gente vai definir o que a sua marca representa. Na comunicação, qual que vai ser o DNA dessa comunicação? Porque sem isso, a chance de você se perder no meio do caminho é muito fácil. Né? É muito fácil, às vezes, você fazer um post com uma personalidade, o site com outra. Então, o cuidado de definir essa essência, o storytelling da sua marca, a personalidade, é justamente esse, de você ter uma definição clara do que a sua marca é. Isso, de verdade, vai mudar o jogo das próximas etapas. Porque aí, na etapa 3... que é a etapa da definição estratégica, a gente faz uma outra definição muito importante. Então, a gente definiu a essência. Então, a gente olhou o diagnóstico, definiu quem a gente é por dentro. Então, agora a gente vai falar qual regra a gente vai jogar esse jogo, que é o posicionamento. O posicionamento, na parte de estratégia, é como a gente vai posicionar no mercado, como que a gente vai contar, qual que é o nosso principal diferencial de valor no mercado. E aí que está o diferencial, porque aí você não comete o erro de, às vezes, quando vai apresentar um celular, por exemplo, você não focar muito nas características técnicas dele. Tá? O cara começa a se perder em característica técnica, falar de, nossa, é a melhor resolução, mas não. Na questão do posicionamento, no caso da Apple, ela nunca se posicionou como o que tem a melhor qualidade. Eles posicionaram como os mais inovadores. E eles entravam numa outra seara, porque em pesquisa eles identificaram isso. Então o posicionamento é uma definição estratégica muito importante, que te dá um poder de ganhar um espaço no consumidor que às vezes os seus concorrentes não viram ainda. E é o posicionamento bem feito que vai te fazer conseguir cobrar mais caro. Porque aí você começa a ter uma marca robusta. Então você tem uma personalidade bem definida, você tem um posicionamento bem definido. Aí quando você entra na quarta fase, que é a fase da expressão, que é identidade visual, logo, redefinição da logo, você refina, você não precisa mudar, mas aí você vai refinar, você vai fazer definição de cores, tipografia, universo visual, universo estético. Olha que interessante, esse universo visual, ele vai, na verdade, representar algo que já foi definido no interior, que é a sua essência, personalidade e estratégia. Então, ele vem para potencializar uma ideia, ele não vem para num chute. Nossa, é bonito, eu achei bonita essa logo, eu achei bonita essa identidade visual. Não é um chute, não pode ser um chute. Tem que ter coerência. Porque se você, por exemplo, a Apple, que tem a questão de inovação, minimalismo combina com ela. Então, uma identidade visual mais minimalista faz sentido para a Apple. Só que se não fosse esse posicionamento da Apple, talvez não faria sentido. Então, por isso que é importante ter essa sequência de definição. E aí, quando você vai entendendo isso, vai ficando mais claro, você vai tendo mais clareza para tomar as decisões. Você vai começar a olhar e falar, nossa, espera aí, parece que a minha identidade visual eu defini sem ter entendido uma estratégia. Parece que eu defini minha identidade visual sem nem entender quem que é a minha essência, minha personalidade. E aí você já começa a analisar os erros. Aí quando você olha para o seu ponto de venda está completamente diferente do seu Instagram. Por que isso acontece? Porque você não teve uma definição prévia. Então, a estratégia de branding, ela realmente muda o jogo de uma empresa, e é assim que se constrói uma grande marca, porque ela te traz consistência na construção da sua comunicação. E aí, quando a gente entra na última fase, que é a quinta fase, só na última fase que a gente começa a construir materiais de comunicação, porque a gente está preparado para isso.
Então, na quinta fase, a gente começa a implementar site, redes sociais, materiais de venda, ponto de venda, design do ponto de venda, embalagem. Por quê? Jornada de experiência do cliente. Porque aí sim, quando a gente for desenvolver esses materiais, a gente vai ter consistência na mensagem, a gente vai saber com qual personalidade a gente vai construir o site, qual mensagem a gente vai fazer, o que a gente tem que destacar como posicionamento. Então é por isso que quando você vê uma marca grande, parece que tudo faz sentido. Quando você vai tomar um cafezinho lá na Copenhague, parece que tudo faz sentido, porque o café, ele tá com a mesma mensagem e linguagem do chocolate, da propaganda que você viu na TV, do artista, das roupas que apareceram na propaganda, do uniforme que os atendentes estão te atendendo. Tudo faz sentido. Então, você ter uma marca de valor, você conseguir cobrar mais caro, você conseguir elevar a percepção de valor do seu negócio, o caminho é esse. O caminho é você parar de pensar a comunicação como uma identidade visual, como algo que você criou, de repente, ali com a sua equipe, e passar a entender que tudo tem que ter uma estratégia e tem que ter o centro, e o centro é a sua marca, é o DNA da sua marca. E eu poderia aqui ficar explanando horas sobre esse assunto, porque a gente tem muitas nuances em cada uma dessas etapas, né? Muitas nuances, né? Então a gente entra, quando a gente vai falar de essência, DNA, posicionamento, aí a gente vai se aprofundando em cada um desses assuntos, mas eu quis trazer aqui esses pontos, né, centrais, porque isso já te dá um direcionamento de você analisar e falar, opa, peraí, acho que o meu negócio nessa parte aqui pode melhorar, acho que aqui nisso aqui a gente não tá legal. Então, com essa metodologia de branding que, se você analisar as principais marcas fazem, eu queria que você fizesse esse exercício de olhar para o seu negócio agora, começar a olhar para outras marcas com esse olhar. Você vai ver que o seu jogo vai mudar. O seu jogo vai começar a ter uma profissionalização que as marcas grandes têm também. E mesmo às vezes, você já é um negócio grande, mas é um negócio que as pessoas nem conseguem entender, não conseguem entender a proporção do seu negócio. É por isso que você pena por preço até hoje. E claro, eu também te convido a continuar assistindo nossos vídeos. Então aqui no nosso canal de YouTube, a ideia é que ele se torne realmente um ecossistema para a gente falar de estratégia de comunicação e branding. Aqui a gente está trazendo sempre conteúdos de alto valor, cada vez mais. Tem o meu Instagram também, que é o William Vitali. Lá eu tenho postado bastante conteúdo. Tem o Instagram da Seu Resultado, que você vai encontrar cases que a gente já fez e envolveu, né? E inscreve aqui no meu canal, te convido a se inscrever aqui no meu canal para acompanhar mais conteúdos como esse. E se você também ficou interessado em conhecer mais sobre o produto Nova Era, aqui na descrição a gente vai deixar um link de contato para você entrar em contato com a nossa equipe, saber mais informações, e a gente também tem um sistema que a gente faz um diagnóstico, é muito legal. Você marca uma conversa, a gente faz um diagnóstico da sua marca, entende ali os pontos de fragilidade e, se for do seu interesse, a gente ajuda a elevar o nível da sua marca. Então é isso, fico por aqui, é sempre um prazer falar de branding com vocês e até o próximo vídeo.